Alô, gente, graça e paz para todos vocês. Eu sou o teu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Um bom dia para todos, nesse dia tão maravilhoso que Deus nos concedeu. Aqui vai o meu abraço a todos vocês que têm inscrito no meu canal, que têm acompanhado o meu canal, que está aí comigo já desde 2020 eu iniciei, 2021 eu iniciei, mas eu parei um tempo, eu fiquei uns 5 meses mais ou menos sem gravar e voltei a gravar novamente. Estou muito feliz. Estou contente com os novos inscritos, com vocês que têm me prestigiado, mandado aqui para mim, embora que tem algum que não concorda, está de desacordo com aquilo que eu falo, mas isso não me preocupa porque eu falo dentro disso. Eu não falo de mim mesmo. Não é o meu achismo, porque eu acho, porque eu penso, eu quero que seja assim. Não, porque eu não creio dessa forma. Eu não penso dessa forma, eu não aceito dessa forma, não. Eu estou aqui dentro, ó. É dentro desse livro, porque eu conheço este livro. 40 anos eu fiquei em cima dos púlpitos das chamadas igrejas, dando estudo, ensinando, viajando, preguei até fora do Brasil. E hoje eu sei muito bem do que eu estou falando, porque tudo que eu aprendi, eu lancei tudo fora, porque não existe. Talvez você está aí iludido, enganado, protegendo, defendendo o seu líder, a sua igreja, defendendo a placa dessa sua denominação, achando que isso é de Deus, que o seu pastor, o seu líder está certo, a sua missionária, a sua sargentona aí, essa mulher que fica aí dizendo que ela é a ungida de Deus, que ela é uma mulher usada nas mãos de Deus, e você fica aí muitas vezes contra os pregadores da graça, vai ler. Não, ler a Bíblia não adianta. Você tem que pedir a Deus que abra a sua mente para que você possa entender qual é o mistério de Deus para a nossa vida. E eu tenho nessa manhã, já que eu agradeci todas as pessoas que está distante, perto, longe, onde quer, já mando aquele abraço para todos. E eu tenho uma mensagem. E a mensagem que eu tenho é essa: não somos nós que procuramos Deus. É Deus que nos procura. Então está completamente errado esta forma pela qual esses movimentos chamados igreja diz que nós temos que aceitar Jesus, nós temos que ir em busca de Jesus, nós temos o livre-arbítrio, né? Que nós que decidimos se podemos ou não aceitar ou ir para o céu, que nós decidimos se nós queremos ir para o céu, nós somos livres para decidir por nós mesmos se nós queremos. Não, não é assim. Nós já somos escolhidos, Deus já nos determinou, Deus já nos separou, Deus nos escolheu, Deus nos santificou e nós já estamos prontos para herdar a vida eterna. Então não se confunda, meu irmão, minha irmã, com os ensinamentos desses homens que torcem esta verdade. Por todos esses anos são apenas pensamento, força de expressão, porque eu creio assim, eu vejo assim, eu não creio desta forma, isso não interessa. Interessa é a verdade. Como disse aquele ditado, nós temos que estar a favor da verdade.
nada contra a verdade. É comum ouvir as denominações dizer: conhecerei a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Mas libertará do quê? Se vocês continuam dentro do engano, da mentira, achando porque religião não salva ninguém. Ninguém é salvo por estar dentro de uma denominação, que isso não é igreja. Igrejas são vidas. Deus não habita nesses lugares. Então você, neste momento que está me ouvindo, fique comigo, acompanhe, e você vai ver que não somos nós que escolhemos Deus. É Deus que nos escolhe. Irmão Nilson, mas você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Porque Deus que já te escolheu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser formado, você já foi separado, escolhido por Deus. Só crê somente. Só crê. Olha nas cartas do apóstolo Paulo. Não fica olhando lá nos livros dos profetas, no livro da lei, olhando também nos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que ali é tudo velha aliança, tudo Velho Testamento. Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Ele não veio para fazer outra coisa senão cumprir a lei. Ele foi um discípulo, ele foi um aluno de Moisés. Ele seguiu os ensinos de Moisés. Ele disse no capítulo 5 de Mateus e 17, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Mas o que eu quero dizer, e você me acompanhe, que Jesus indo a caminho da Galileia, e ele teve que passar, isso está em João, capítulo 4, nós encontramos ali, que no versículo 4, e era necessário passar por Samaria, uma cidade de Sicar. Sicar é uma cidade de Samaria. E os discípulos tinham ido para a cidade para comprar comida. E era por volta de meio-dia, Jesus sentou num poço que Jacó tinha furado esse poço, tinha feito esse poço há milhares de anos atrás para ele, seus familiares e seu gado. E Jesus sentou ali. De repente chegou uma mulher. Esta mulher veio buscar água. E era uma mulher samaritana. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, dai-me de beber. Ela diz: como tu sendo judeu, pede a mim água. Não sabe tu que os judeus não se comunicam? Eu sou a mulher samaritana, os judeus não se comunicam com o samaritano. Jesus disse: tu conhecesse o dom de Deus. E quem é que te pede? Tu pediria e ele te daria água viva. Ela disse: Senhor, onde tem essa água? É tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou o poço, deu de beber o seu gado e todos os seus familiares? Jesus torna a dizer: quem bebe dessa água volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, a palavra nunca é uma palavra perpétua, nunca mais terá sede, mas salta de dentro dela uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher diz: Senhor, onde tem dessa água? Para que eu não preciso mais vir buscar. A mulher não entendeu. A mulher continuou como muitos que está no sistema religioso já há dezenas de anos e não entende. Quando nós pregamos a verdadeira graça, eles combatem
E quando eles não encontram, não tem por onde eles combater, porque nós pregamos dentro dessa verdade, dentro das cartas do apóstolo Paulo. Então eles começam a atacar a nossa pessoa. Começa muitas vezes nos atacar, mas isso não nos intimida. Eu tenho dó dessas pessoas que agem dessa forma, porque eu também não aceitei no início. Quando eu ouvi a graça, eu fui contra, eu não aceitei. 40 anos pregando, 40 anos ensinando, tudo errado. De repente deparo com alguém desfazendo tudo aquilo que antes eu tinha pregado, por dezena, por 4 décadas, eu tinha pregado. Agora encontro uma pessoa dizendo que tudo isso não é verdade, isso não existe. Que nós temos que pregar as 14 cartas do apóstolo Paulo, que foi o único pregador para o mundo gentil. De Paulo para trás, não tem direito, nenhum gentil teria direito de herdar a vida eterna. Bem, e Jesus, então disse àquela mulher, ela não entendendo, e ela não sabia do que se tratava, porque Jesus disse, de dentro salta uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Senhor, onde tem dessa água? Pelo menos eu não preciso mais vir buscar. Ela não entendeu nada, porque a sua mente estava fechada. O homem, não adianta você ler este livro, não adianta você fazer curso de teologia, não adianta você fazer mestrado, não adianta você ser da escola dominical, frequentador ali, ativo da escola dominical. Mas se Deus não te abrir o seu entendimento, seu coração, o coração é sua mente, os seus olhos espiritual, você não consegue enxergar. A sua mente, o seu coração, porque lá em Efésios capítulo 1 e versículo 18, Deus trabalha na mente. Se a sua mente não estiver aberta, Deus não abrir, você pode ficar 100 anos lá dentro. Você vai continuar da mesma forma que entrou, sem nada entender. Eu tenho conversado com muita gente que diz, irmão Nilson, eu já li esse livro aqui mais de 20 vezes. Eu não conheço nada disso que você está dizendo. Eu disse, verdade, eu também. Eu fiz teologia, escatologia, todas essas coisas eu fiz, muito mestrado, tal, mas não entendia nada. Eu conheço daqui de Gênesis, Apocalipse, li e reli daqui e não entendia nada. Mas a graça me abriu o entendimento. Se você quiser, em vez de você ficar atacando, procura ouvir um pregador da graça, não precisa ser eu. Nós temos vários pregadores da graça. E você vai começar, dê lugar para o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. E aquela mulher, sem entender, ela disse para o Senhor, onde tem dessa água? Para que eu não preciso mais vir buscar água no poço. Eu quero dessa água. Ela não entendeu. Jesus disse, vai chamar o teu marido. Ela disse, vai chamar o teu marido. Naquele momento, ela não pôde entender, porque Jesus disse, se tu tivesse 5. Ela diz, não tenho marido, vai chamar o teu marido. Ela diz, Senhor, não tenho marido. Jesus disse, tu disseste bem, não tenho marido. Tu tivesse 5, e esse que tu tem não é teu marido. Ela falou, epa. Aí a sua mente foi aberta naquela hora. De repente, a sua mente, o seu entendimento se abriu. E ela entendeu que já não se falava mais como uma pessoa comum, um homem qualquer,
mas falava com alguém que tinha um conhecimento sobrenatural. Ela disse: vejo que tu és profeta, louvado seja o teu nome. E aí ela fez outra pergunta. Meus pais adoraram neste monte, mas se diz que é em Jerusalém que se deve adorar. Porque em Jerusalém tinha um templo, que nesse templo só poderia entrar ali os judeus que fossem circuncidados. Foi por isso que Davi, no Salmo 122, me alegrei quando me disseram, se você ler até o versículo 4, você vai entender. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Onde fica essa casa do Senhor? Jerusalém. Era o templo que era idolatrado pelos judeus. O judeu idolatrava aquele templo. Aí Davi diz, onde sobe as tribos de Israel, sobe para lá. É lá que o povo se reúne. Tudo era no templo. E quando mostraram o templo, que era a maior idolatria que tinha o povo de Israel, quando os discípulos mostraram o templo, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso será destruído. Então, não passou muito tempo depois disso. 37, 38 anos depois, o general Tito entrou em Jerusalém com 100.000 soldados e destruiu Jerusalém e todo o templo, e matou mais de 1 milhão de judeus e levou mais de 1 milhão preso para Roma, para cumprir a palavra de Deus. Então o povo idolatrava aquele templo, e aquele templo seria derrubado, seria destruído por causa dessa idolatria. Então aquela mulher diz que é em Jerusalém, era no templo. Mas meus pais adoraram neste monte. Jesus disse, mulher, a hora é chegada, já chegou, que a salvação vem dos judeus. E a hora é chegada, que vós adorai o que não sabeis, mas nós adoramos o que nós sabemos. Porque nem neste monte, nem em Jerusalém se adora a Deus, mas os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Por que Jesus diz os verdadeiros? Porque existe duas classes de pessoas. Existe o joio e o trigo. Existe aqueles que são vaso de honra e vaso de desonra. Jesus disse em Mateus 15:8, esse povo me louva, de Mateus, Jesus disse, esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. No versículo 9, é em vão, é inútil o que vocês estão fazendo. Vocês querem purificar tanto a carne, sendo que a carne para nada aproveita. Não adianta vocês proibir, colocar tanta doutrina. Aqui na minha igreja tem doutrina. Aqui a minha igreja tem disciplina. Aqui toda semana nós temos culto de doutrina. Isso é tudo blá blá blá. Isso não vale nada. Porque a carne não santifica. Não adianta vestido longo, cabelo longo. Aqui não pode usar brinco. Aqui não pode usar um batom. Não pode usar um esmalte. Não pode usar tal tipo de perfume. Porque tal. Onde o corpo é santo? Onde está a santidade? Jesus disse em João 6:63, a carne para nada aproveita. Isso é imundo, isso é impuro. Isso não se santifica, não adianta você viver de joelho, passando aí horas e horas de joelho, calejando os seus joelhos, jejuando, dia após dia. Isso tudo é tolice. Não é nada mais do que isso, é tolice. Vocês, líder, que
Passa isso para o povo por falta de conhecimento, porque o povo acredita muito em vocês e deixa de olhar para este livro. Então, o que eu estou te passando nessa manhã, isso não muda nada na vida de uma pessoa. Jesus disse em Mateus 12, 7, misericórdia eu quero e não sacrifício. Isso é sacrifício. E a Bíblia chama isso de sacrifício de tolo, quando uma pessoa faz aquilo que ele não mandou fazer. E era o que os judeus faziam. E vocês praticam a mesma prática dos judeus. Vocês não mudaram. Mas o apóstolo Paulo ensinou o que o Espírito Santo determinou que ele ensinasse para o mundo gentil. Então ele diz, os verdadeiros adoradores, porque há duas classes, aqueles que adoram de verdade, porque a verdadeira adoração é em espírito. Lá no capítulo 6 de Efésios, versículo 18, a oração ela é feita em espírito. Em espírito você suplica, ora, agradece e engrandece o nome de Deus. Não é na carne, não é nessa gritaria, essa barulheira que vocês fazem. Mas lá está escrito, mas vocês não obedecem o que está aqui dentro. Vocês vão pelaquilo que esses homens ensina, mostra e fala, como eu fiz muito. Eu ensinei muitas coisas erradas. E eu afirmava que tinha que ser assim, porque se não fosse assim, Deus não estaria. Eu cheguei a orar sem hora. Fiquei sem hora em oração. Cheguei a jejuar 50 horas sem pôr nem água na boca. Depois, quando eu entrei na graça e nada recebi, foi inútil tudo que eu fiz. Mas quando eu cheguei na graça, eu encontrei o capítulo 9 de Romanos e versículo 16. Não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem eu quero, diz o Senhor. Então não adianta. Você pode viver jejuando, orando, buscando, clamando, porque Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa do seu amor, Deus não precisa do seu louvor, Deus não precisa da sua súplica, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nada seu. Porque Deus é autossuficiente. Ele não carece de nada. Deus não é carente de nada. Se você adorar Ele, muito bem. Se você não adorar Ele, não faz diferença nenhuma. Porque, na verdade, é nós quem carecemos de Deus. Mas não é Deus que carece de nós. Onde está isso, meu irmão? Está no capítulo 17 e 25 de Atos. Deus não carece de nada das nossas mãos, muito menos o seu dinheiro. Como você diz que está dando dinheiro para Deus, para a obra de Deus? Que a obra de Deus precisa de dinheiro. Deus não tem obra, quem tem obra é o governo. Governo, prefeitura, tem muita obra para ser concluída. Então, doa o seu dinheiro para o governo. Manda o seu dinheiro para o governo, não o seu dinheiro para o prefeito, para os governos. Aí eu acredito que você está fazendo uma boa coisa. Já que você não tem para quem dar esse dinheiro, dá para as entidades aí que cuida de crianças, que cuida de pessoas aí com problemas. Você está fazendo uma boa coisa. Mas não você dando dinheiro onde não há necessidade. Então, meu irmão, quando nós olhamos para esta palavra, e nós vemos ali que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade, você vai entender por que não somos nós que procuramos Deus. Porque lá no capítulo 15 e 16 de João, Jesus diz, não foi vós que me escolheste, eu quem vos escolhi. Então somos escolhidos por Ele. E lá também, Jesus já dizendo, no capítulo ali 22, 23 de João, do versículo 23, do capítulo 4, ele diz assim, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura. Então é Deus quem procura aqueles que adoram com sinceridade, aqueles que o adoram. Mas se você não adorar, também não faz diferença nenhuma para Ele. Que diferença faz? Se você ir ou não ir, se você dá seu dízimo, sua oferta ou não dá, se você orar a Ele ou não orar, se você participar de ceia ou não participar, o que você fazer, que diferença faz para Deus? Deus não é carente de nada.
Deus não precisa de nós quem precisamos dele, em tudo. Então, meu irmão, fique com esta palavra, acreditando que você for um escolhido de Deus. Você não precisa fazer nada, porque ele já fez tudo. O maior sacrifício ele já fez. O que era para ser feito já foi feito. Então hoje você só tem que se beneficiar do que ele fez por nós naquela cruz. Hoje você não tem que pagar preço nenhum. Você não tem que viver de joelho de oração. Você não tem que viver jejuando. Você não tem que dar dinheiro nenhum. Você não tem nem que ir nesses lugares. Porque igrejas são vidas. Igrejas não são paredes, não são teto, não são esses barracão. Igreja são vida. Então, meu irmão, se você me entendeu, fique com esta palavra. Continua me assistindo. Eu estou todos os dias trazendo mensagem para edificação, mas volto a dizer, não somos nós que procuramos Deus, mas é Deus quem nos procura, principalmente os que são retos e sinceros de coração. Fique com esta palavra, graça e paz para todos. Goodbye, goodbye. Um abraço para todos.